Graça e paz, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Hoje é 25 de abril de 2021, domingo. Domingo é dia de celebrarmos ao Senhor, de cultuarmos ao nosso Deus. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, vamos nos achegar à presença do Senhor. Nós podemos declarar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem estado conosco, o Senhor tem cuidado de nós. E momento de culto é momento de renovo, é momento de restauração, é momento que o Senhor renova as nossas forças. Então, amados, eu convido você nesse momento, vamos fazer a leitura do texto bíblico para estarmos iniciando o nosso culto nesta noite. Convido você a abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler o texto no capítulo 40, a partir do versículo de número 26. Amém? Isaías 40, a partir do versículo de número 26, que diz assim: Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Aleluias. E dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Nesse texto, assim como em muitos salmos de louvor, Isaías, o profeta Isaías, ressalta a bondade de Deus. Então, nesta noite, nós somos convidados, vamos exaltar o nosso Deus, vamos glorificar o nosso Deus pela sua bondade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus que é poderoso para livrar, Ele tem nos livrado. Ele tem restaurado, Ele quer restaurar as nossas vidas. Ele quer restaurar o seu povo, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desesperançados. É noite de restauração, é noite de renovação. E que você possa, neste momento, se achegar à presença do Senhor com o coração totalmente entregue a Ele. Receba a restauração, receba renovo, né? Que você possa caminhar, continuar aguardando em fé a intervenção de Deus, porque Deus é aquele que intervém em todas as situações. Amém? Deus é o Deus da história. Deus é o Deus que tem planos e os seus planos não mudaram. Então, amados, confiar em Deus é receber dele força. Então, amados, eis aqui um convite ao povo que confia em Deus. Vamos receber a força do Senhor nesta noite. Vamos exaltar o nome dele, vamos entronizá-lo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem sustentado o seu povo, assim como ele sustenta as estrelas no céu, assim como ele sustenta a sua criação. Amados, ele tem renovo para você nesta noite. Se achegue à presença dele, receba dele força. Você que está se sentindo sem força, sem vigor, né, desencorajado, sinta-se nesta noite, receba o vigor de Deus, receba o renovo do Senhor na tua vida. Troca a tua fraqueza, vamos trocar a nossa fraqueza pela força de Deus. Amém? Que nesta noite, nesse momento de culto, você seja totalmente renovado e renovada, meu irmão, minha irmã, para a glória de Deus. Receba a força do Senhor.
Queridos, as águias, elas são conhecidas, né, pelo vigor e pela velocidade. E aqui a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Que o Senhor possa encorajá-lo nesta noite. Que o Senhor venha lhe dar esperança. Hoje é noite de esperança. Hoje é noite de você receber coragem, força do Senhor. Então, amados, se achegue à presença desse Deus bom e poderoso e viva todas as suas promessas. Engrandeça o nome dele, porque ele é Deus poderoso. Ele é Deus que cuida, que zela por toda a sua criação e pelo seu povo. Amados, que o Senhor venha levantar os teus olhos, que você levante os teus olhos e venha contemplar as maravilhas de Deus, as grandezas de Deus, que você seja renovado, que você tenha a sua confiança totalmente no Senhor e no seu poder. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar nesta noite? Glória a Deus, eu convido a você a fazer esta oração. Feche os teus olhos, amados. E enquanto você ora, enquanto você está com os olhos fechados, eu vou ler para você algo que o Senhor me trouxe nesse tempo. E diz assim, se você já esteve no campo em uma noite clara, reparou que há estrelas brilhantes que não são visíveis nas cidades. A olho nu podemos ver cerca de 2.000 estrelas. Com a ajuda de um binóculo, com poder de aumento de 7 vezes, avistam-se 50.000 estrelas. E com um telescópio de 3 polegadas, pode-se ver centenas de milhares de estrelas. Se fôssemos capazes de viajar 200.000 quilômetros por segundo, levaria mais de 100.000 anos para cruzar a nossa galáxia, a Via Láctea. E ela é apenas uma das incontáveis galáxias do universo. Os astrônomos acreditam que o universo se estende além da Terra por pelo menos 10 bilhões de anos-luz. Se a grandeza do universo é incompreensível, quanto mais a grandeza de Deus que o criou. Amém, queridos? Deus é poderoso. Contemple a grandeza, as maravilhas do Senhor nesta noite. Vamos juntos celebrar as grandezas desse Deus todo-poderoso. Erga os teus olhos e veja as maravilhas de Deus que é na tua vida, que está fazendo a sua volta, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A paz, queridos irmãos. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que notícia boa, meus irmãos, que a palavra de Deus nos traz. Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Que nós possamos trazer à memória o que tem entristecido o coração de Deus e os nossos corações também, porque muitas vezes nós temos pecado por pensamentos, palavras e atitudes, mas que possamos, nesse momento, pedir perdão com o coração aberto para confessar os pecados e ter a certeza que o nosso Deus, que é rico em misericórdia, está sempre pronto a nos perdoar. Oremos. Santo Eterno Deus, muito obrigada por esse amor tão grande, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos traz à memória aquilo que temos entristecido o Teu coração, Pai. E que possamos, Senhor, nos arrepender daquilo que fazemos, ó Pai, de errado. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar na Tua direção. Ajuda-nos, ó Pai, a conhecermos cada dia mais a Tua palavra, que nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, Senhor,
E aceita, Senhor, a alegria que nós temos em Te servir, em Te buscar e sabermos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que está sempre conosco, um Deus presente. Muito obrigada por esse amor, por esse cuidado. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você gosta de histórias, venha cá, venha já. Para quem gosta de história. Oi, crianças! Hoje a gente vai contar uma história que se chama Alimentando a Fé em Deus. E você pode encontrar ela ali no livro de Atos, no capítulo 18, do versículo 24 até o 28. Hoje a gente vai contar a história de uma pessoa chamada Apolo. Apolo era um homem muito inteligente e que adorava contar histórias, igual a gente gosta aqui, igual você gosta de ouvir histórias. Ele adorava ouvir e contar histórias. E as histórias que ele gostava de contar eram as histórias da Bíblia. Então, quando Apolo chegou a Éfeso, na cidade de Éfeso, ele começou a contar as histórias que ele conhecia da Bíblia com muito conhecimento. E as pessoas começavam a se juntar para ouvir Apolo contando as histórias da Bíblia. Até que um dia, Priscila e Áquila viram Apolo pregando. Eles chegaram em Éfeso e Priscila e Áquila, que já conheciam Paulo e conheciam as histórias da Bíblia, conheciam Jesus, se interessaram em ouvir Apolo falar. Porque quanto mais Apolo contava as histórias, mais pessoas se chegavam ali para ouvir Apolo. Ele contava muito bem. Aí ele começou a contar a história, por exemplo, de um barco que foi construído por um homem. E ele colocou ali a sua família, colocou vários animaizinhos e foram navegar ali porque começou a chover. E aí inundou-se a terra por 40 dias e 40 noites. Que história que é essa? Você conhece? É a história de Noé, isso mesmo. E Apolo ele virava para as pessoas e contava daquele barco, contava o tamanho daquele barco, contava quem entrou, os animais que entraram. E as pessoas ficavam maravilhadas e ia aumentando a multidão. E aumentando a multidão conforme ele ia contando. Apolo, ele não conhecia só as histórias do Antigo Testamento, ele também conhecia uma história muito bonita, que era a história da cruz, a história de Jesus. E ele conhecia muito da história de Jesus também. E Priscila e Áquila, ouvindo aquilo, ficaram tão felizes de ver Apolo pregando tão bem sobre a história de Jesus. Só que aí eles viram que eles podiam até ensinar coisas novas para Apolo. Então eles foram conversar com Apolo. Falaram, nossa Apolo, você conhece tão bem a história da Bíblia, né? Você conhece tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu. E a gente tem mais coisas que a gente quer te contar. E aí eles sentaram e começaram a conversar sobre as histórias que ele já conhecia e até sobre histórias novas, porque ele ia aprendendo e ele ia lendo as coisas que tinham acontecido e ele falava cada vez melhor. Então, eles foram aprendendo e conhecendo juntos ainda mais a história de Jesus. E a multidão que ouvia sobre Jesus ia crescendo, se convertendo, ficando mais feliz. Até que Apolo ele viajou para uma cidade chamada Acaia. E lá ele também pregou o Evangelho, falou de Jesus com muito conhecimento, muita sabedoria. Essa história mostra pra gente como é importante a gente conhecer as histórias que estão aqui nesse livro, que é a Bíblia Sagrada. Quando Apolo chegou em Acaia, ele pregou e a Bíblia fala que ele ia mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E aí, gostou dessa história? Que tal mostrar hoje para alguém que Jesus é o Cristo? Com a minha vida quero adorá-lo, com tudo que eu tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenina, mas quero adorá-lo, prostrado aos teus pés. Deus, eu quero adorá-lo.
diante do trono, vou erguer o meu altar. Quero a sua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Amém. O nosso louvor hoje é o cântico Desde o Princípio. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder. Tirou-nos da morte para um novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz, e nos resgatou com imenso poder. Tirou-nos da morte para um novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz,
Amém. Boa noite, graça e paz. Espero que você esteja bem, principalmente com saúde, nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão desafiador para nós. É o momento da palavra do Senhor e nesta noite eu gostaria de compartilhar um pouco sobre como as nossas experiências, principalmente as nossas experiências com o nosso Deus, marcam a nossa vida, marcam a nossa existência, nos ajudam na caminhada, nos fazem crescer, nos deixam lições e nos impulsionam em direção àquilo que Deus quer de nós. Acompanhe comigo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 13. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor fale contigo, meu irmão, minha irmã, como falou comigo, e que ela possa transformar, modificar a nossa vida e a nossa existência. Em nome de Jesus. Amém. Os discípulos ainda estavam vivendo as implicações, as consequências da ressurreição. Eles que duvidaram, eles que ficaram tristes ao ver Jesus tendo ressuscitado. Tudo mudou na vida deles. Isso impactou a vida deles. Depois nós vamos ver o relato de Pentecostes, que está em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 41. Nós vamos ver como viviam os convertidos a partir dali, do versículo 42 a 47, para no capítulo 3 de Atos, nós vemos Pedro e João curando um coxo ali na porta do templo. E nós vemos ali a partir do versículo 11 do capítulo 3, como que a multidão se aproximou deles ali na porta do templo, e como Pedro aproveitou para fazer uma mensagem, para pregar ali para aquela multidão, e dizer assim: esse homem coxo foi ressuscitado pelo poder de Jesus que ressuscitou. Vocês precisam crer que Jesus ressuscitou, e nesse poder, no poder de Jesus, de Cristo ressurreto, é que esse coxo foi curado, é que esse coxo foi restaurado na sua saúde. E ali eles foram presos por isso, e principalmente por eles terem dito que Jesus ressuscitou. Isso incomodava muito as autoridades naquela época.
E aí chegamos ao nosso texto, no versículo 5 do capítulo 4, em que eles são levados ao dia seguinte para as autoridades. E eles são acusados ali diante das autoridades do templo. Mas eu gostaria de refletir com vocês como que Pedro, João e os apóstolos foram marcados ao ponto de serem levados lá. Como a fé, como o saber que Cristo está vivo, que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, como que essa certeza impulsiona a vida dos apóstolos, impulsiona a tua vida, impulsiona a vida da igreja até hoje. É por causa dessa certeza que nós estamos aqui. Quais são as marcas que fazem com que os apóstolos estejam ali, com toda a segurança, com toda a convicção, pregando que Jesus está vivo e que Jesus tem poder em toda e qualquer situação? Primeira marca é a marca da compaixão. Pedro, João e os apóstolos não somente lembraram de Jesus compassivo, exercendo compaixão, chorando e se compadecendo pelas situações às quais ele era levado, mas eles mesmos sentiram a compaixão na própria vida. O fato deles estarem ali exercendo em nome de Jesus tudo aquilo que Jesus tinha indicado para eles, colocado no coração. Depois de tantos erros, sobretudo de Pedro, nós vemos Pedro cometendo alguns deslizes ali, algumas falas que o próprio Jesus criticou e reprovou. Ali está ele. Eu fico imaginando Pedro dizendo assim: Jesus é muito compassivo, ele teve compaixão de mim. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço fazer o que ele fazia. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a abrir os olhos para a compaixão com que Cristo te alcançou a tua vida, alcançou a tua família. Em nome de Jesus. Se possível, depois de terminar esta mensagem, faça uma oração e diga assim: Senhor Jesus, eu quero que ao terminar essa oração que eu vou fazer, eu abra meus olhos. Ao abrir dos meus olhos, eu perceber como a misericórdia do Senhor está em todo lugar à minha volta. Se você não conseguir ver a misericórdia do Senhor à tua volta, faça essa oração. Se você conseguir, faça do mesmo jeito. Às vezes tem coisas que você perdeu de vista. Você foi alcançado pela misericórdia do Senhor, creia nisso. E essa misericórdia do Senhor, essa compaixão do Senhor, essa experiência com o Jesus compassivo, estendendo a mão apesar de tudo. Sim, estendendo a mão dele apesar de tudo, sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre nós. Enche o nosso coração de algo especial, que era aquilo que Pedro estava dizendo. Pedro disse para as autoridades: olha, vocês estão me acusando pelo benefício feito a um homem e pelo modo como ele foi curado. Não há maneira de exercer compaixão se a gente não for tomado pela sobrenatural certeza da compaixão de Cristo sobre as nossas vidas. Que isso seja uma marca na tua vida, todos os dias, a todo momento, no teu ministério na igreja, também, sobre a tua casa, sobre a tua família. A segunda marca que Pedro carregava, que os discípulos carregavam e nós carregamos, é a marca da humildade. Pedro tinha ouvido sempre dizer a Jesus, Pedro e os demais: olha, as palavras que eu falo, não as falo por mim mesmo.
Eu não falo por mim mesmo as palavras que eu falo. Eu falo porque o Pai que me enviou as diz. Quem olha para mim não está olhando para mim, está olhando para o Pai. A humildade de obedecer até a morte de cruz, de se esvaziar, de sendo Deus não usurpar ser igual a Deus, como diz Filipenses capítulo 2, mas se tornou obediente até a morte de cruz por mim e por você. A ressurreição de Jesus trouxe também a Pedro esse senso de humildade. Ele via Jesus exercendo a humildade de não atribuir a ele mesmo aquilo que ele estava fazendo. Isso marcou a vida de Pedro. E ele estava ali fazendo a mesma coisa. Estava dizendo assim para as autoridades: olha, senhores, saibam os senhores todos e todo o povo, que pelo poder de Jesus que esse homem foi curado. Irmão, irmã, que maravilhosa palavra, que tira de nós todo o fardo, todo o peso, e nos dá a leveza de saber que Cristo age por nós. Cristo luta as nossas batalhas, não somos nós. Tudo o preparo, é certo e é verdade que a gente tem que fazer a nossa parte. A Bíblia está cheia de relatos onde o povo de Deus fez a sua parte. Desceu ao vale para a batalha. Deu voltas numa muralha, tocando trombetas e gritando. Mas a parte nossa se limita a esse tipo de coisas. Tudo que você possa fazer, e você deve fazer, deve se preparar, você deve estudar, deve trabalhar, deve fazer aquilo que Deus está colocando para você fazer. Tudo aquilo que você possa fazer tem parte mínima no milagre. O milagre vem do Senhor. Ele luta as nossas batalhas. A vitória é dele, pelos méritos dele, por causa dele, exclusivamente dele. Então, que em nome de Jesus, você se encha de ânimo para continuar fazendo a tua parte, para continuar fazendo tudo o que for possível, para orar, colocar todas as tuas coisas em oração, mas sabendo e tendo a humildade de que Deus que luta as nossas batalhas. Em nome de Jesus, desça no vale, dê a volta na muralha, mas saiba que as muralhas caem pela mão do nosso Deus. Em toda essa situação que estamos vivendo, tenha a esperança de que Deus está olhando por ti, Deus está olhando por você. Em nome de Jesus. Isso marcou a vida de Pedro, isso marcou a vida dos discípulos, e já marcou a tua vida, já marcou a minha vida. Assuma isso. Não busque forças em você, não busque o poder fazer as coisas em você mesmo. Não há nada em nós, há tudo em Jesus. Deixe fluir a abundância de vida que existe em Jesus. Ele é a esperança. Coloque Cristo em você. Cristo em você é a esperança da glória. Aleluia. Em nome de Jesus. Não ceda às tentações. Não ceda às tentações que muitas vezes impedem a dar todos os méritos a Jesus na nossa vida. A terceira marca é a marca da palavra. Jesus tinha dito, tinha citado, que Deus ia levantar a pedra angular. Isso está no Salmo 118, 22. E Jesus, na parábola dos lavradores maus, ele vai profetizar isso. Que as pessoas iam rejeitar a pedra angular que Deus levantou. Mateus 21, Marcos 12 e Lucas capítulo 20, nós temos ali a parábola dos lavradores maus. Jesus disse isso.
E agora está Pedro dizendo assim, ele se identificou a situação com a palavra, ele veio na sua mente, no seu coração, Jesus falando, relatando para eles a parábola dos lavradores maus, e ele estava diante das autoridades, sendo acusado, e ele lembrou das palavras de Jesus, ele lembrou do Salmo 118, que Jesus tinha falado para eles com todo amor, com todo carinho, e disse assim, olha, agora eu sei, e vocês são os construtores, e vocês rejeitaram a Cristo Jesus. Que maravilhoso como a palavra nos marca, a marca da palavra. A palavra de Jesus nos marca. Irmão, irmã, você tem recebido a palavra, você tem sentido no teu coração a verdade da palavra, ela tem libertado você. É por meio dela que você está sendo santificado a toda hora, nesse processo de santificação. Jesus está orando por ti, Senhor, santifica esse irmão, santifica essa irmã na minha palavra. Essa tem sido a oração de Jesus ao longo da história. E essa palavra já marcou a tua vida. Que em nome de Jesus, você possa ter em Cristo Jesus a pedra angular. Eu fico pensando Pedro como falando para aquelas autoridades, dizendo, se vocês rejeitaram Jesus como pedra angular, mas eu construo a minha vida sobre Jesus, porque a minha experiência com Ele diz assim, eu coloco Jesus em todas as decisões da minha vida, Ele é a pedra angular de cada decisão minha, de cada projeto meu, e da minha vida toda. Eu creio que esse foi o sentimento de Pedro ao estar ali. E eu creio que a marca da palavra do nosso Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos salva, nos regenera através da certeza do seu perdão e da sua graça, é aquele que tem construído a tua vida. Que em nome de Jesus você possa continuar acreditando. Sem Jesus tudo desmorona. Mas Ele sendo a pedra angular, a sua graça, a sua misericórdia e a vida duram para sempre. Em nome de Jesus, sejamos reconhecidos pela marca da palavra. Sejamos reconhecidos pela compaixão. Sejamos reconhecidos pela humildade de atribuir tudo ao nosso Deus. A certeza da ressurreição vivifica a igreja, vivifica a vida dos discípulos e multiplica o desejo de alimentar-se com a palavra do Senhor. Que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus. E por último temos a marca da boa nova. Pedro diz assim, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E eu creio que Pedro estava fazendo muito mais do que se defender. Ele estava pregando. Ele estava pregando para aquelas autoridades. E eu creio que quando ele dizia isso, ele estava dizendo assim, eu quero que essas autoridades sejam salvas. O desejo de Pedro não era só se defender. A confiança em Jesus era tanta que ele sabia que ele ia ser solto. E se ele não fosse solto, ele tinha certeza de que era para isso que Jesus morreu, para estar ali pregando a salvação. Olha, autoridades que estão me acusando, creiam, Deus é o nosso Salvador em Cristo Jesus, e não há outro nome pelo qual importa que vocês sejam salvos, que nós sejamos salvos. A marca da boa nova é tão forte que nós desejamos o que Deus deseja. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, vai dizer assim, que o nosso Deus, através de Jesus Cristo, deseja que todos sejam salvos. Jesus morreu por todos. E claro, isso inclui você, isso inclui a tua família, mas Ele morreu por todos. E o desejo
E o desejo de anunciar a mensagem da salvação, ela ultrapassa todas as coisas. Ela é maior do que todas as coisas. Pedro estava ali numa audiência para exprimir a sua defesa. Mas ele não perdeu a oportunidade de dizer assim: eu quero que você seja salvo. E às vezes, nós precisamos lembrar disso. As situações que nós vivemos são sempre oportunidades para expressar isso. Para expressar que Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores, segundo Romanos capítulo 5, versículo 8. Quando nós oramos por alguém por cura, nós queremos que ele seja curado, sim. Desejamos que ele seja curado, sim. Sabemos que pode ser curado ou não pode ser curado, porque a vontade de Deus é soberana, mas desejamos que ele seja salvo, e isso acontecerá se a pessoa se abrir para Jesus, se render a Jesus. Essa certeza nós temos. Todo aquele que invocar o nome de Deus em Cristo Jesus será salvo. Nem toda oração será respondida de acordo com aquilo que nós queremos, mas todas as pessoas que se renderem a Cristo Jesus serão salvos. Aleluia! Que certeza maravilhosa! Então nós oramos por cura, nós oramos por consolo, nós oramos por portas de emprego, nós oramos por tanta coisa. Mas o nosso desejo maior é que a pessoa abra seu coração para Cristo Jesus, ou permaneça firme com o coração aberto e rendido a Cristo Jesus, que não esmoreça na sua fé. Esse é o nosso maior desejo, é a nossa maior marca. A marca da boa nova está sobre ti, meu amado irmão, minha amada irmã. A marca da salvação está sobre ti. Que em nome de Jesus você possa passar todas as circunstâncias da vida, sabendo que você é salvo, você está salva em Cristo Jesus, ninguém pode tirar isso. E que na medida em que nós formos caminhando, orando, nos compadecendo, possamos fazer do desejo de que os outros sejam salvos o maior desejo do nosso coração. Que possamos crer no milagre que há em Cristo Jesus. E o maior milagre é a conversão de um pecador. É a salvação de alguém que, como nós, ainda está perdido, sem conhecer a Jesus. Se você ainda não conhece Jesus, saiba que todos nós estávamos assim. Todos nós. E que um dia nós nos rendemos a Jesus, a sua salvação. E muitas vezes os problemas continuam acontecendo, mas há uma certeza diferente no nosso coração, que você que ainda não aceitou Jesus precisa experimentar. Que em nome de Jesus, as marcas da ressurreição, o enchimento do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida sempre. Igreja do Senhor. Que possamos levar as marcas da ressurreição de Jesus, marcas que nos lembram a compaixão, o poder, a palavra revelada e a salvação que há no Cristo ressurreto. Que possamos exercer compaixão uns com os outros, que tenhamos a humildade de nos esvaziar de nós mesmos, para sermos cheios do Espírito Santo. Que possamos nos deixar marcar pela palavra de Deus, para que ela seja cada vez mais luz para os nossos caminhos. Que possamos nos imbuir do ardor missionário próprio da Igreja do Senhor. O Espírito Santo que esteve sobre a vida de Pedro está também sobre você. Tome posse da mesma ousadia e da mesma unção enquanto caminhamos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos por ser o nosso Deus. Te agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício que nos traz a paz, a serenidade e a tranquilidade em toda e qualquer situação. Sabendo que a maior dávida da salvação
e as marcas do Teu Espírito Santo e as marcas da Tua ressurreição estão sobre nós. Que possamos, Senhor, levar essas marcas. Que possamos, Senhor, como o texto nos diz, sermos reconhecidos por ela. Sermos reconhecidos por elas. Em nome de Jesus, a marca da humildade, a marca da palavra, a marca da compaixão, a marca da boa nova estão impressos no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para a compaixão com a qual o Senhor nos alcançou. Abre o nosso coração para a Tua palavra que tem nos libertado e que o Senhor está sempre disposto a nos falar. Multiplica na nossa vida nossos momentos de oração, de ouvir a Tua voz. Abre, Senhor, os nossos olhos para a marca da humildade, para o fato de que é o Senhor quem tem todo o poder, de que é o Senhor quem luta pelas nossas batalhas, é que o Senhor luta as nossas guerras. Nos dá coragem, Senhor, de fazer a nossa parte, sabendo que a nossa parte não passa de rodear uma muralha ou de descer para um vale, mas que tenhamos a certeza de que o Senhor, é que no Senhor há vitória, em nome de Jesus, e que possamos ser, Senhor, acordados, que os nossos olhos espirituais possam estar abertos à marca da boa nova, que o desejo que os outros sejam salvos, Senhor, seja muito maior do que opiniões, do que fatos. Seja muito maior, Senhor, do que orações respondidas ou não. Que em nome de Jesus possamos desejar com compaixão tudo que é bom e agradável diante do Senhor. Mas que nada seja maior, Senhor, do que a salvação que o Senhor quer dar para todo ser humano. É por isso que o Senhor morreu. É por isso que Tu, Jesus, morrestes por mim e por cada um de nós. Que o desejo do Senhor seja o nosso desejo. Que tudo gire em torno dele. Que o Senhor nos abençoe como filhos e filhas de Deus, como famílias, em esta dificuldade que estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe como igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que o Senhor te abençoe durante esta semana. Amém. E que a bênção do nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre todos os teus projetos. E esteja sobre a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Bênção da Irlanda. Queira a estrada conduzir-nos juntos, como um vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo e abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão.
Tenha descanso todo cada dia, que isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que o novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegrias, Deus o Pai queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão.